Glória a Deus. Amém, igreja? Graça e paz. Tudo bom com vocês? Glória a Deus. Quero compartilhar algo com você nessa noite. E prometo que vai ser rápido. Vou ser breve, porque hoje é a noite de Santa Ceia, amém? Ceia do Senhor. E eu acredito que nós temos que dedicar um tempo especial à ministração da ceia do Senhor. Nós temos observado que, às vezes, no culto de Santa Ceia, a gente faz o momento da ceia tão rápido. E alguns dias atrás eu conversei com os pastores e questionei isso. O culto de Santa Ceia, a ceia do Senhor, ele é uma vez no mês. E nós precisamos dedicar tempo ao Senhor nesse culto. A ceia do Senhor, ela não é um culto normal. Ele é um memorial ao Senhor que nós devemos fazer todos os meses. E ele tem que ser feito com todo o nosso coração, com toda a nossa dedicação. Nós precisamos gastar tempo reconhecendo as nossas falhas, os nossos pecados, avaliando se nós realmente somos dignos de participar da mesa do Senhor. Nós precisamos gastar tempo nos arrependendo dos nossos pecados. E às vezes é tão rápido, a gente pega o pão no final do culto, o suco, toma, bebe e ceiamos. Por isso eu quero ser rápida nessa palavra que Deus colocou ao meu coração para trazer à igreja, porque eu quero gastar tempo ceiando ao Senhor, levantando um memorial a Ele, de forma que Ele merece. Às vezes, a tecnologia chega na igreja, o ativismo chega dentro da igreja, as luzes, os holofotes, e nós perdemos um pouco o tradicionalismo do que é realmente ser uma igreja do Senhor. Às vezes eu fico olhando aqueles vídeos das senhoras, as irmãzinhas do coque, de oração, mulheres que são referências, e eu fico me perguntando, meu Deus, será que a minha geração vai conseguir deixar uma mulherzinha dessa do coque? Eu quero ser essa mulher do coque, que às vezes a gente até faz brincadeiras, mas é essa geração que sustenta essa igreja hoje em oração. Foi por causa do preço que eles pagaram há muitos anos atrás, que hoje nós estamos aqui, vivendo essa igreja nova, uma igreja desse novo século. Foi por causa do preço que aquele povo tradicional, que tem reverência na casa do Senhor, que tem reverência à Santa Ceia do Senhor, que tem reverência à palavra do Senhor. Foi por causa deles, porque eles não perderam isso, que a palavra chegou até a minha vida e a sua vida, amém? E a palavra que eu tenho para você nessa noite, na verdade é uma carta de Deus para você. Quem já recebeu carta aqui? Levante a sua mão. Os novinhos não receberam não, só recebe o WhatsApp, Quem já recebeu uma carta? Eu lembro que eu recebi uma carta uma vez na escola, e eu escondi da mãe essa carta, porque eu era novinha e os meninos, as crianças, os adolescentes, até as crianças, eles gostam de fazer cartinha na escola. E, moço, eu fiquei envergonhada com aquela carta e levei para casa, escondi da mãe, com medo dela achar essa carta e achar que era a cara do pastor Brian ali, que era o namorado. Mas receber uma carta é algo muito especial. Porque hoje é muito fácil você se comunicar com alguém que você gosta. Porque é rápido, você manda um áudio, você manda uma figurinha, você manda uma mensagem, nem de texto manda mais, SMS. Um dia desse eu estava no serviço, num lugar que não tinha internet, e a minha amiga estava lá fora e me mandando um SMS. E eu só vi nesse final de semana essas mensagens, porque agora chega e a gente nem dá interesse, nem se importa. E receber uma carta é muito importante.
Quem escreve uma carta dedica tempo. E eu acho muito interessante que as gerações passadas, os nossos antepassados, eles se comunicavam através de cartas. Olha que desafiador era aquela igreja, as igrejas daquele tempo, porque eles não discipulavam através de uma ligação. Eles discipulavam através de uma visita, de cartas, e os lugares não eram perto. Hoje a gente olha para os missionários desse século e às vezes a gente fala, é muito difícil ser missionário, né? É uma guerra, é um desafio. Agora imagine os missionários daquele tempo, Paulo. Hoje o missionário consegue viajar de avião, sim ou não? Naquele tempo não. Era a pés, era nos jumentinhos, né? A gente lê a Bíblia, a Dozerga falou do apóstolo Paulo hoje. Quantas viagens missionárias aquele homem fez propagando o evangelho? Nenhuma foi de avião, nenhuma foi de trem, não foi de Uber. Eu acredito que a maioria delas foi a pés. Então, naquele tempo, as pessoas se comunicavam com cartas. Né? E eles dedicavam tempo escrevendo a carta, porque não era caneta esferográfica, igual a gente tem hoje. Aquelas canetinhas do bico fino, que são boas de escrever. Não, as canetas eram na tinta, né? Peninha. Já pensou você escrever uma carta daquele jeito? E eles se comunicavam assim. Sabe o que eu acho interessante? É que Deus também se comunicou através de cartas. Deus também gastou tempo escrevendo algumas cartas naquele tempo. Não era o próprio Deus que escrevia, mas o Espírito dele escrevia cartas direcionadas por eles. Quando ele queria falar com o povo e principalmente quando ele queria falar com a igreja. E Deus escreveu cartas a algumas igrejas naquele tempo. E aquelas cartas que foram direcionadas para aquela igreja, elas foram direcionadas também para mim e para você. Quem é a igreja do Senhor aqui nesse lugar? E eu quero falar com você a respeito de uma carta que Deus escreveu para nós. E ela está no livro de Apocalipse, capítulo 3, se você puder abrir. Nosso Deus, ele é maravilhoso. Nosso Deus é um Deus de detalhe. E quando ele estava escrevendo essa carta, ele estava pensando em mim e pensando em você. E às vezes, talvez você nunca leu essa carta que Deus tem para mim e para você, porque ela está lá no livro de Apocalipse. E a gente costuma ler Gênesis, Mateus, João. Apocalipse capítulo 3, no verso 14 ao 22. Se puder colocar na King James, por favor. Olha a carta do Senhor. Diz assim: E ao anjo da igreja dos Laodicenses escreve: Estas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Só um pouquinho. Todas as vezes que Deus escrevia uma carta para alguém, ele se apresentava conforme aquela pessoa precisava reconhecer que ele era. Se você ler as outras cartas, as outras igrejas, cada igreja, Lucas, ele se apresentava de um jeito que aquela igreja precisava ser ministrada. E aqui ele se apresenta como o Amém, a fiel e verdadeira testemunha. Amém quer dizer a verdade verdadeira, o assim seja, o verdadeiro. Continuando, ele diz: Eu conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente.
Eu gostaria que você fosse frio ou quente. Então, como tu és morno, e nem frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu dizes, eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabeis que é um desgraçado, é miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te comprar de mim ouro refinado do fogo, para que tu sejas ricos, e vestes brancas para que te vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unjas teus olhos com colírio, para que possas ver. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele, e ele comigo. Ao que vencer, permitirei que assente comigo em meu trono, assim como eu também venci e estou assentado com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você pode dizer um glória a Deus? Isso aqui foi uma carta de amor que Deus destinou à igreja de Laodiceia, aos laodicenses, como diz. E ele diz que ele ama, ele repreende aquele que ama. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que não permite que a gente viva uma vida de qualquer jeito na presença dele. O problema, Maiara, é que muitas das vezes nós queremos receber do Senhor palavras, e a gente acha que a palavra de amor, pastor Itamar, é uma palavra de, não, você caiu, levanta. Não, não para não, continua, eu te amo, não importa as suas fraquezas, né, não importa as suas debilidades, você é meu, eu te amo. Esse é o nosso Deus, realmente misericordioso. Mas Ele também expressa o amor dele com correção. E a igreja de Laodiceia, o que era a igreja de Laodiceia? Laodiceia era uma irmã? Tipo, a Renovo é a igreja da Franciele, da irmã Franciele. Laodiceia não era uma irmã. Laodiceia era uma... Era o quê? Uma cidade. Então, a igreja de Laodiceia era uma igreja que estava inserida em uma cidade chamada Laodiceia. E eu fui pesquisar, e ontem era de madrugada, a gente estava lá em casa e eu conversando com o pastor Brian, falei, nossa, que eu pesquisei no Google isso, sobre a história, né? O que era a igreja de Laodiceia, o que era Laodiceia. Vi algumas fotos dos templos, das cidades, das ruas. E sabe o que eu descobri? Laodiceia era a cidade mais rica da Frígia, conhecida por sua produção de lã preta e brilhante, por seus serviços bancários e por produtos feitos de pó frígio misturado com óleo, que se transformou em uma pomada para curar ouvidos surdos e olhos cegos. Era como se fosse colírio também. Os aquedutos forneciam água mineral de fontes termais, situadas a 10 quilômetros ao sul. A água chegava na cidade de Laodiceia com uma temperatura morna, e o seu sabor, devido ao alto teor de mineral, era sempre nauseante. Laodiceia era a cidade mais rica daquela região. Era uma cidade que tinha indústrias, que tinha comércio, que tinha muito dinheiro. Ela tinha uma fábrica de roupas, de lã e de linho. Foi a cidade que descobriu ervas que eles transformaram em remédios para curar os cegos, era colírios, e para curar os surdos. E Deus olha para aquela igreja, naquela cidade, que era a cidade mais rica da região, e diz: você é
pobre, miserável. Você acha que você tem dinheiro, mas você não tem nada. Deus olha para a cidade, para a igreja da cidade, que tinha uma fábrica de roupas, que produzia roupas para toda a região, e diz: você está nu. Deus olha para a igreja daquela cidade que descobriu o remédio para curar os cegos e os surdos, e diz: compra de mim colírio para os teus olhos. Eu quero continuar essa palavra com você, e eu quero destacar 2 lições que eu anotei para a gente aprender com essa igreja de Laodiceia, para a gente tirar dessa carta tão maravilhosa que Deus deixou para a igreja do Senhor, amém? Para a igreja dele, para mim e para você. A primeira coisa que nós precisamos aprender, e eu quero que você guarde no seu coração: vença a apatia espiritual. O primeiro convite que Deus faz para mim e para você nessa noite é para a gente vencer a apatia espiritual. O que é a apatia? Apatia é uma condição de quem não se comove, não demonstra sentimentos nem interesses. Trata o assunto com apatia, com falta de motivação, de vigor físico, de entusiasmo. É uma prostração. Apatia é uma pessoa que não demonstra interesse. Quando a pessoa tem apatia, é uma pessoa que ela não demonstra interesse por aquilo ali. E a apatia espiritual é quando nós não demonstramos interesses pelas coisas do Senhor. Nós precisamos vencer a apatia espiritual. Apocalipse 3, do 14 ao 16, ele diz: eu conheço, no 15, eu conheço as tuas obras, que não és nem frio e nem quente. Eu gostaria que fosse frio ou quente. Mas como não é, tu és morno. Então, como tu és morno e nem frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Trazendo para a nossa vida hoje como igreja, para a nossa vida espiritual, nós precisamos lutar diariamente contra a apatia espiritual. Sabe por quê? Porque às vezes, pela caminhada, por muitos anos dentro da igreja, nós nos tornamos apáticos com as coisas do Senhor. E Deus está te dizendo nessa noite: porque tu não é nem frio e nem morto, eu estou a ponto de te vomitar. E eu fiquei me perguntando, mas Deus queria que eles fossem frio, porque Deus diz: quem me dera que você fosse frio, ou quem me dera que você fosse quente, mas como você é morno, eu estou a ponto de te vomitar. Será que Deus queria que a igreja fosse fria? Você acha que Ele quer que a igreja seja apenas quente? Quero trazer uma revelação para você nessa noite. Quando Deus disse isso, que Ele queria que a igreja ou fosse pelo menos fria, sabe o que Deus estava querendo dizer? Uma água fria tem utilidade? Uma água quente tem utilidade? Uma água morna, qual a utilidade? Sabe o que Deus estava dizendo? Ele não estava querendo que uma igreja fosse cheia do reteté, do fogo, mas Ele estava querendo uma igreja útil. Se você é frio, uma água fria ela é útil. Uma água quente ela é útil. Mas uma água morna, ela só causa vômito. Sabe o que Deus quer de mim e de você como igreja? É que você seja útil no reino. O que Deus quer da igreja hoje não é uma igreja fervorosa. Não é uma igreja conquistadora. Não é uma igreja que só pensa no poder, no fogo. Ele quer uma igreja que seja útil na geração, no território que ela está implantada. O problema é que muitas das vezes nós entramos aonde? Na apatia espiritual. Nós não queremos servir o Deus que nós dizemos que nós servimos. Servir a Deus não quer dizer apenas sobre a sua vida.
espiritual. Eu faço um devocional, eu leio a Bíblia, eu vou até para o culto. Não é isso servir a Deus. Servir a Deus é você ser útil na casa dele, na chamada, na geografia que você está implantado. Quantos e quantos anos nós gastamos dizendo que nós servimos a Deus sem servi-lo? E servir a Deus é uma questão de decisão. Servir a Deus não é por impulso, não é por violência, é por decisão. Essa igreja, ela recebeu essa carta de correção, de despertar do Senhor, porque ela achava que ela estava bem naquela geografia. E Deus chega para ela e diz: eu estou a ponto de te vomitar, porque você não tem utilidade para mim. Porque você não faz nada para glorificar o meu nome. E essa palavra, ela me confrontou muito. Quantas vezes nós nos intitulamos como igreja e nós não fazemos nada para glorificar o nome de Deus? Sabe quando que eu quero ser igreja? Quando existe aquele versículo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aí eu quero ser igreja, porque o diabo não vai me tocar, não vai tocar a minha família, as portas do inferno não vai prevalecer. É bom demais ser igreja. Mas quando nós precisamos ser como Pedro, como a rocha, como a igreja, um lugar de edificação, de sacrifício, de renúncia, de adoração, aí é difícil ser igreja. E o Senhor nos convida nessa noite a vencer toda a apatia espiritual da nossa vida. Nós precisamos reagir na nossa vida espiritual. Nós precisamos tratar o pecado com violência. Nós precisamos gastar tempo com o Senhor. O pastor Arthur ministrou no domingo passado, eu lembro que ele falou disso. Você tem tantas horas no dia, e ele dividiu 40 minutos, parece, né? Que é a nossa primícia de minutos ao Senhor, que é o primeiro. E nós não conseguimos. Quem tira 40 minutos adorando ao Senhor, se rendendo, se sacrificando? Nós não conseguimos, porque a apatia tomou conta do nosso coração. A frieza tomou conta do nosso coração. E nós levamos a nossa vida espiritual de qualquer jeito. E a nossa vida espiritual, ela requer um pouco mais de atenção. É sacrifício. É fácil ser crente? Não é não, gente. É fácil ser igreja? Não é. E nessa noite eu não estou aqui para te corrigir. Eu estou aqui para trazer um despertar na sua mente, porque nós precisamos reagir. Eu preciso reagir como igreja do Senhor. Porque os dias são maus. E não existe nenhuma palavra de promessa que vai melhorar. Se você abrir a Bíblia, não vai ter nenhuma promessa, pastora Carla, que daqui a 2 anos vai ficar bom. Gente, a palavra do Senhor, ela precisa se cumprir. Não é sobre os dias que virão mal, não é sobre governo, não é sobre fome, é sobre a palavra do Senhor que precisa se cumprir. E os dias precisam ser maus, porque Jesus tem que voltar. E para Ele voltar, os sinais têm que cumprir. E os sinais que antecedem a volta de Jesus é fome, é seca, é praga, é terremoto, é morte. É isso. Não tem como você orar, meu Deus, acaba o terremoto. É você estar fazendo uma oração contrária. Nós queremos que Jesus volte, mas nós não queremos os sinais. O que nós precisamos fazer é nos preparar para os sinais da vinda do Messias. Deixa as intercessoras. Eu chamei elas para intercessão. Amém, igreja?
E a igreja de Laodiceia, ela nos convida a fazer essa autoexaminação. Como que está o seu termômetro espiritual? Como que está o seu termômetro com Deus? Quanto tempo faz que você não ora em línguas, que você não gasta tempo lendo a palavra, que você não faz um jejum, um sacrifício, levanta um altar de adoração? Porque nós acostumamos, Dosiérica, a apatia trouxe isso sobre as nossas vidas, e nós só fazemos se a gente receber comando. E olha lá. Porque na próxima segunda nós vamos iniciar o jejum de Daniel. Quem já está se preparando aqui? Se você quer vencer a apatia espiritual, quero desafiar você a fazer o jejum de Daniel. O jejum de Daniel é para quem é crente. Para quem é meia boca. E nós precisamos fazer esses sacrifícios. Todas as vezes que Deus coloca um desafio nas nossas vidas, a apatia faz com que a gente diga: eu não estou preparado. Eu não estou pronto ainda, deixa eu me preparar mais. Pois, vocês acreditam que a gente fez supermercado anteontem, né? Sexta-feira. E nós compramos um monte de carne. E aí, refrigerante. E aí depois o Brian, amor, e o jejum? Falei, moço, gastamos dinheiro com as carnes. E agora os legumes, as frutas e a carne de soja. Tá barata. E aí eu mandei até ontem uma mensagem para a irmã Francisca. Falei, irmã Francisca, eu tenho um monte de carne aqui. Eu vou levar para sua casa essa semana. E a senhora faz a mistura e nós dividimos essa carne. Que nós temos que acabar ela essa semana. Mas o que é isso? Eu já estou me preparando. Porque eu não vou ficar de fora do jejum de Daniel. Eu preciso vencer a apatia espiritual. Sabe o que é que a minha alma quer? Justificar. Eu não vou dar conta de fazer o jejum. Eu estou num período de campanha. Eu trabalho diariamente, está cansado, tem tanta coisa, está corrido. Vou deixar para me fazer depois. Sabe quem diz isso? A apatia espiritual. Porque não se motiva. Porque está acomodada com a vida que tem. Não quer mergulhar mais fundo no Senhor. Não quer ter mais experiências com o Senhor. E eu quero deixar esse desafio para você nessa noite. Se prepare e faça o jejum de Daniel. Será uma experiência poderosa com o Senhor, seu Deus. Uma experiência sua com Ele. Quantas vezes nós falamos, eu quero ler a Bíblia, eu quero me... A gente faz isso no começo do ano, né? No começo do ano, esse ano, eu vou me dedicar com o meu devocional. Compra logo café com Deus Pai, Deus Mãe, Deus Tio, Deus Vó. Compra com tudo quanto é de devocional, para ver se facilita ali. Que aquilo ali também é uma apatia espiritual. Que o escritor não esteja assistindo. Porque você se acomoda àquilo ali. Deus quer te revelar algo novo todo dia. Aquilo ali Deus revelou para o escritor. Mas Deus quer te revelar algo no secreto. Você só vai conseguir ter essa revelação quando você se dedicar a buscar o Senhor. Deus quer falar com você no seu devocional diário. Deus quer te entregar um pão diário. Se você abrir a sua Bíblia todo dia de manhã ou à tarde, na hora que você puder dedicar com excelência ao Senhor, Ele vai falar com você. E você escrever, você vai ter um livro. Dá até para vender o seu devocional. Mas nós nos acomodamos a ficar recebendo alimentos que Deus entrega para outras pessoas. Mas Deus quer entregar para nós uma revelação diária. E é desafiador, gente. Eu não estou dizendo para vocês que é fácil você se posicionar no Senhor para ter uma vida espiritual ativa. Mas nós precisamos fazer esse sacrifício, porque Jesus está voltando. E nós não precisamos sentir vontade para buscar o Senhor. Nós só precisamos de disciplina. Buscar o Senhor não é com vontade, porque a nossa carne nunca vai sentir vontade. É disciplina. Porque você tem disciplina para ir para o trabalho, sim ou não? Você tem disciplina para você ir para uma academia, sim ou não?
Você tem disciplina para um monte de coisa. Mas para o Senhor, dedicar um tempo especial ao Senhor, a gente fica empurrando com a barriga. E a igreja de Laodiceia nos convida. E eu quero dizer para você hoje, vença a apatia espiritual. Decida queimar pelo Senhor. Decida colocar lenha no altar diariamente. Decida ter uma experiência com o Senhor todos os dias. Precisa ser partir de você. Sabe, eu fico observando às vezes que até o discipulado, nós somos uma igreja em célula, amém? Nós fizemos discipulado. Você que está nos visitando essa noite, o discipulado gera vidas. Se você quer ter vida, procure alguém para discipular você. O discipulado, hoje eu estava lavando louça e pensando sobre o discipulado, porque eu tenho que marcar o meu com os meus líderes essa semana. E nós estou caçando porque nós estamos só com o carro e o carro ainda está pifando. E aí eu falei, pastor, nós vamos se encontrar meio-dia. E eu estou vendo se dá para pegar uma motoruba e a gente se encontrar lá meio-dia. Então estou vendo qual é o meio-dia que vai dar certo. Mas vai dar certo. E o discipulado, a gente fica... O discipulado, sabe, ele não é medido. O discipulado do pastor Arthur não é medido com quantos 12 ele senta. Mas é medido quantas vezes ele procura o líder dele para ser discipulado. O discipulado não é uma responsabilidade do discipulador, Deus falou comigo hoje. O discipulado, ele precisa ser uma decisão de quem é discípulo. E a gente fica se matando como discipulador. Marca o seu discipulado. Eu estou com a agenda aberta. Faz aqui a lista, bota o dia que você quer ser discipulado. E eu quero dizer para você que é 12, que é pastor, que é líder. Quem é seu discípulo, ele vai te procurar para ser discipulado. Não discipule quem não quer ser discipulado. Quem recebe discipulado é um privilégio. A nossa geração precisa se levantar da apatia espiritual e dizer, eu quero ser transformado. Eu quero alimento. Eu quero uma direção. Eu quero um conselho. E a gente fica atrás, vem para o discipulado, vem, marca um horário. Eu vou na tua casa, tu vem na minha. Se você quer vida, você tem alguém que é cobertura sobre você. E o discipulado, ele é medido não pelo quanto você, como líder, marca, mas quantas vezes você procura o seu líder para ser discipulado. Esse é o maior discipulado da sua vida. É quando você procura a sua cobertura para vencer as suas fragilidades e sair da apatia espiritual. Amém? Leve a sua vida espiritual a sério. A segunda coisa que nós precisamos, e eu vou encerrar, que nós aprendemos com essa igreja de Laodiceia, abra aí em Apocalipse 3, 17 e 18. Diz assim: porque tu dizes, eu sou rico e cheio de bens, e não tenho necessidade de nada. Olha o que essa igreja dizia. Sabia? Essa era essa oração da igreja lá, pastora. A igreja orava e dizia isso, eu sou rica. Nós somos uma igreja rica. Nós somos uma igreja cheia de bens. Nós somos uma igreja, Deus, que nós não temos necessidade de nada. E continuando a palavra, ele diz, e não sabeis que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Olha só. A igreja de Laodiceia, muitas das vezes a igreja Franciele, a igreja João, a igreja Camila, a igreja Rafa. Olha, nós olhamos para nós mesmos e dizemos, eu já estou abastecido. Eu não preciso ir no resgatão. Eu já fiz uns 3 encontros, né? E eu falei isso esses dias. Eu já fiz resgatão umas 3 vezes. E nós olhamos para nós e falamos isso às vezes. Eu já fui para a célula essa semana, eu já vou para a rede, já tem culto domingo. Eu sou rico. Eu não vou ser dizimista nem primiciante, porque não está me faltando nada
Dosiérica, eu não preciso dessa prosperidade. Eu não preciso ser fiel para ter isso aí, não. Eu já tenho sem ser, Dosiérica. E Deus olha para a igreja e diz: você é o quê? Desgraçado. Você é um miserável. Você está cego. Você está nu. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Não confie em si mesmo. Esse era o pecado daquela igreja. Ela se achava autossuficiente. A gente precisa ter muito cuidado com a nossa própria vida, com os nossos pensamentos e com o nosso coração. Porque a autossuficiência é um dos pecados que tem matado muito crente. Às vezes você não peca na imoralidade. Você não peca no adultério, na bebida, no cigarro. Mas você peca na autossuficiência. Porque nós somos orgulhosos e não sabemos reconhecer que nós estamos precisando de Deus. Que nós estamos precisando de um discipulado. Que nós estamos precisando de uma ajuda. E isso às vezes atinge muito a liderança. Porque nós temos uma geração abaixo da gente, nós temos uma célula. E a gente fica, meu Deus, e aí se eu recuar aqui um pouco para ser tratado, para ser restaurado, e como que vai ficar a célula, os discípulos? Quero dizer para você que é Deus que cuida. Se Deus não guardar a cidade em vão, vigia o sentinela. Se Deus não tem palavra para a sua geração, você não tem. Se Deus não tem vida para a sua geração, não se preocupe que você nunca vai ter. E a autossuficiência é um pecado na vida do crente. Porque automaticamente você impede o agir de Deus na sua vida. Quando você se acha, Paulo, quando você acha que você é autossuficiente, você impede que Deus haja na sua vida. Porque Deus só age onde Ele vê abertura. E a pessoa que ela é autossuficiente, ela não consegue se humilhar para reconhecer os pecados, para reconhecer as falhas, para reconhecer que precisa de ajuste. Muitas das vezes, talvez você está me ouvindo nessa noite, você nem tem vida com Deus. E você está aí achando que não precisa entregar a sua vida para Jesus porque ela está ótima. Porque você está dando conta de viver. Talvez você olhe para a sua vida e diz, eu vivo melhor do que muito crente. Eu quero dizer para você nessa noite, a autossuficiência é um perigo. E ele pode te matar. Ela pode te matar. Porque quem não consegue reconhecer que precisa de Deus, ele morre sem ajuda. Porque se uma pessoa não consegue pedir ajuda para Deus, ela vai pedir ajuda para quem? E quantas pessoas têm morrido espiritualmente? Porque não tem coragem de pedir ajuda. Eu estava lendo a história e diz que Laodiceia, ela sofreu um terremoto. E eles não aceitaram ajuda para a reconstrução da cidade. Vocês acreditam? Geralmente, quando tinha os terremotos naquelas regiões, que as cidades eram devastadas e precisavam ser reconstruídas, Paulo, eles pediam ajuda. Geralmente pedia para o Império Romano, que tinha muito dinheiro, né? E eles iam, mandavam homens, restauravam a cidade. E eu estava lendo a história, diz que na cidade de Laodiceia teve um terremoto há 60 anos depois de Cristo e ela não aceitou ajuda. Eles disseram que eles iam restaurar a cidade sozinhos. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Qualquer pessoa que ela recusa ajuda, ela é pobre. Ela é miserável. Uma pessoa que acha que não precisa de ajuda, está morta. E Laodiceia, ela não quis ajuda. E a Bíblia nos diz que maldito é o homem que confia no homem. Nós somos chamados de maldito quando nós confiamos em nós mesmos.
nós precisamos aprender a confiar no Senhor, a defender do Senhor. Precisamos ter muito cuidado com a sensação de que eu não preciso de nada, não preciso de ajuda nenhuma, porque isso nos leva para o fundo do poço. Quantas pessoas hoje caem porque lá no dia que ela sentiu uma fraqueza, ela não pediu ajuda, ela não confessou. Quem confessa a tentação alcança livramento. Parafraseando, quem pede ajuda, quem pede socorro, quando está sendo tentado, quando está em perigo, recebe refúgio, refrigério, escape. E o Senhor olha para aquela igreja cheia de recursos, cheia de dinheiro e diz: você é pobre, você é miserável. Nós nunca vamos poder ajudar se nós não podemos ser ajudados. Qual é o sentido de uma igreja num território? É servir a cidade. Uma igreja que não aceita ser servida, ela não está pronta para servir o território que ela está. Laodiceia era uma água morna ali. Deus olhou para aquela igreja e diz: não tem utilidade, porque não serve a cidade. E não serve a cidade porque não aceita ser servida, não aceita ajuda. Uma igreja nua, nudez significa humilhação, vergonha. Deus aconselhou aquela igreja e diz: eu te aconselho a se vestir de santidade e de graça. Aquela igreja estava se achando porque ela vestia as melhores roupas de linho, diz que é um linho preto, brilhoso. Mas Deus convida aquela igreja a se vestir de santidade, de graça. Deus estava olhando para aquela igreja e dizendo: tudo que você tem, os recursos, tudo que você acha que é importante, não é nada diante daquilo que eu tenho para você. E eu nem posso te dar porque você não aceita ajuda. E para encerrar, eu quero deixar essa reflexão para você. O pecado daquela igreja não era a imoralidade, não era o orgulho ou a idolatria, né? Porque se você ler ali Apocalipse, você vê as outras igrejas, várias igrejas receberam cartas dizendo: vocês estão adorando outros deuses, né? Você tem uma imoralidade, vence esse pecado. E essa igreja, ela não tinha doutrinas erradas. O pecado dessa igreja era que ela se achava rica, forte, e ela era orgulhosa e autossuficiente. Esse era o maior pecado dessa igreja. Não era uma igreja imoral, não era uma igreja infiel, não era uma igreja que não servia, trabalhava ali, mas era uma igreja orgulhosa e autossuficiente. E eu quero dizer isso para você nessa noite: vença a apatia espiritual. Não confie em si mesmo. E eu li aquele versículo novamente que nós costumamos ler, e às vezes a gente diz esse versículo para os que não são crentes, Paulo. Eis que estou à porta e bato, irmão. Ou irmão não, desviado, né? Tá lá o drogado, tá lá o desviado, tá lá o prostituto, tá lá o endemoniado indo para o encontro, e você diz para ele: eis que estou à porta e bato. Mas sabe o que eu descobri aqui nessa palavra? Que Deus não estava falando para os desviados, Ele estava falando para a igreja. Isso quer dizer que Deus estava onde nessa igreja? Do lado de fora. Deus estava do lado de fora da igreja. E Ele disse, foi para a igreja, pastora Carla: eis que estou à porta e bato. Ô igreja, se vocês abrirem hoje, eu vou entrar e vou cear com você. E esse é um concerto que nós como igreja precisamos fazer nessa noite, antes da Santa Ceia do Senhor. Será em que lugar Deus está aí na sua vida, que é a igreja?
Aqui ele estava numa igreja, num templo físico. Mas eu quero que você reflita em você como igreja. Será que Deus está do lado de fora e está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. E eu quero dizer para você, dura coisa é fazer uma coisa para Deus sem Deus. Essa igreja estava, vamos se dizer, bombando na geografia dela ali, se achando como ela se achava, né, Rafa? Rica, bem divertes, a visão perfeita, alinhada, uma visão profética, ouvir na voz do Senhor. E ele chega para essa igreja e diz: você não é frio nem quente, eu estou a ponto de te vomitar, você não tem utilidade, você é pobre, você é miserável, você está nu, compra de mim. Não é da sua indústria de remédio, não. Compra de mim colírio para os teus olhos, vestes de santidade. É isso que Deus fala para a igreja dele nessa noite. Essa é a carta que Deus tem para mim e para você nessa noite. Abra a porta do seu coração. Ele está à porta e bate. Esse é o Deus de amor. Ele corrige. Ele repreende, mas ele continua insistindo. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Ele não está só na porta, ele está batendo. Isso quer dizer que ele está sempre nos chamando. Mas nós não ouvimos muitas vezes, ou se ouvimos, não abrimos. Mas eu quero dizer para você nessa noite: não seja a igreja de Laodiceia. Vamos aprender com essa igreja. Se Deus deixou essa carta na Bíblia, e essa carta chegou até mim e a você nessa noite, é para que nós nos tornamos uma igreja melhor. A igreja que vence o mal, a igreja com utilidade na nossa geografia, a igreja que vai morar no céu. Eu quero convidar você a se colocar sobre os seus pés nessa noite. E eu quero que você comece a orar ao Senhor. Diante de tudo que você foi ministrado nessa noite, diante da carta que você recebeu do Senhor nessa noite, se você entende que você precisa vencer a apatia espiritual, se você entende que você precisa melhorar, se você entende que a caminhada tem sido desafiadora e você precisa ser renovado, você precisa ser ativado, você precisa buscar um pouco mais do Senhor. Se você entende que muitas das vezes, talvez você tenha tratado as coisas de qualquer jeito, as coisas de Deus, eu quero convidar você a vir aqui na frente, porque eu quero orar por você. Essa palavra não é para quem está desviado, quem não conhece Jesus, é para você que é igreja. Essa palavra é para você que quer ser renovado nessa noite, na sua caminhada espiritual. Eu não quero convidar aqui, eu não estou dizendo que você está em pecado, não. Quando você vier aqui até a frente, você está dizendo: Deus, eu não quero ser autossuficiente, eu quero depender de Ti. Senhor, eu quero aprender a buscar ajuda. Senhor, não deixe eu morrer sozinho. Se você entende nessa noite que você precisa se colocar diante do Senhor e vencer as suas fraquezas, as suas debilidades. Talvez se você quiser renovar a aliança, renove, é você e Deus. Mas você que entende que precisa nessa noite de um socorro de Deus para permanecer firme, eu te convido a vir ao altar. O altar tem colírio para você. O altar tem remédio para as suas feridas.
Você não é menos crente se você vier, mas você é dependente de um Deus Todo-Poderoso que vai te renovar nessa noite, para você permanecer firme, para você permanecer inabalável, para você realmente ser a igreja que vence o mal, para você ter utilidade no reino. Se você entende